Vamos iniciar então a nossa demonstração sobre um pouco da console do Hyper-V e vamos explorar um pouco mais. Então vou clicar aqui na console de gerenciamento do Hyper-V Manager e através dessa console eu tenho uma série de funções de gerenciamento das máquinas virtuais e também do servidor de virtualização. Através dessa ferramenta eu posso configurar, por exemplo, alguns parâmetros sobre como as máquinas virtuais vão se comportar, como vai ser oferecido a rede para as máquinas virtuais e assim por diante. Então, através dessa console que você vai fazer todo o gerenciamento. Eu vou clicar aqui na máquina virtual. Vamos dar uma verificada algumas configurações interessantes. Por exemplo, essa aqui é a configuração padrão, onde ele armazena os discos virtuais. Quando você cria uma máquina virtual, ele tem um disco padrão. E eu vou alterar esse caminho aqui, eu vou colocar em outro diretório. Por padrão, ele coloca no diretório perfil do usuário. Eu quero colocar aqui em outro diretório. A seguir eu tenho um outro diretório aqui que eu posso configurar qual que é o diretório padrão para os snapshots, que são os pontos de restauração das imagens. Eu vou colocar aqui em outro diretório. Então você pode alterar essa configuração e ela é válida para todas as máquinas virtuais. Um fator bem interessante aqui que você pode estar configurando. Okay? Então a gente já viu como você pode configurar o diretório padrão, onde vai ser oferecido para gravar os discos virtuais, e o diretório padrão para os snapshots. Você pode mudar depois. E aqui na parte keyboard, você pode configurar, por exemplo, alguns comportamentos da máquina quando você abrir a máquina virtual, a console, e quiser utilizar o teclado. Perfeito. Então aqui nós temos por enquanto somente uma única máquina virtual criada aqui para testes. Eu vou configurar a parte de rede. Nesta parte de rede aqui, isso aqui é um detalhe bem interessante, eu posso configurar como é que as máquinas vão se comunicar com a rede. Eu posso configurar para elas se comuniquem somente entre si, né? Vamos dar uma olhada aqui. A primeira configuração que eu tenho feito aqui, eu criei uma rede virtual onde as máquinas virtuais podem se comunicar com outros computadores da rede. Quando eu faço isso aqui, eu faço associação com uma placa de rede física do meu servidor, né? Dessa forma eu acabei de criar um switch virtual. E se eu quiser, eu posso também fazer associação com VLAN ID, né? Isso aqui é bem legal. Caso você queira criar um ID para a sua VLAN, você pode marcar aqui e definir qual que é o valor do VLAN ID que você quer. A seguir eu tenho uma outra tela aqui, onde eu tenho configurado uma rede que é utilizada somente para a rede interna, né? Não é utilizada para as máquinas físicas da rede, a rede externa. Então o que significa? Se eu quero criar máquinas virtuais que só vão comunicar entre si, não vão se comunicar com outros computadores na mesma rede física, que estejam no mesmo barramento, assim por diante, eu posso utilizar essa opção. Então vocês podem verificar que existem várias formas de você definir como as máquinas vão se comunicar com outras na rede. Se eu quiser criar mais uma nova placa de rede, né, basta clicar aqui em Manda adicionar uma nova. E aqui o nome, aqui eu posso colocar um nome qualquer. Por exemplo, vou colocar aqui uma rede uma rede para testes apenas. E eu posso colocar uma nota. É bem interessante para você saber para que serve essa rede, né? Então eu vou utilizar aqui, quero utilizar somente para se comunicar com o host para testes. E aqui eu falo que ele só pode se comunicar com o host, né? Então você consegue comunicar com o servidor de virtualização e as máquinas virtuais, mas não consegue falar com ninguém na rede. E eu posso atribuir um VLAN ID também se eu quiser. E aqui eu passo o valor, qual que é o valor que eu quero. Então no caso aqui eu vou colocar um valor de 12, mando adicionar. No que eu faço isso, ele já começa a criar a placa de rede e já está adicionada no meu console. Tá ok? E eu posso falar o seguinte também, posso mudar a configuração de uma outra placa externa já existente. Então posso renomear a qualquer momento, tá? O fato de renomear aqui não significa que vai cancelar a comunicação das máquinas virtuais, né? Que elas vão ter que reconfigurar novamente. Não é necessário. E também eu posso atribuir um outro VLAN ID, tá? Então o VLAN ID você não precisa fazer somente para as placas físicas, pode fazer também para as placas virtuais. E aqui eu coloco o valor do VLAN ID que eu quero. E prontinho, clico aqui vou clicar em OK. E agora ele confirma as alterações feitas.